Salve, família! Eu sou a Maria Eduarda, também conhecida como Duda. Eu sou uma das calouras de Ciência da Computação. Eu tô indo pro segundo semestre de Ciência da Computação. O professor Vinícius pediu pra poder falar que eu gosto de chá verde. Eu realmente gosto de chá verde, mas meu chá favorito é chá mate. Meu primeiro contato com programação foi fora da UNB, pra falar a verdade. Eu sou de Minas, eu vim da cidade de Uberlândia, Minas Gerais. E enquanto eu estava aqui na cidade, enquanto eu estava terminando de cursar meu ensino médio, estava no meu terceiro ano de ensino médio, uma galera da Universidade Federal de Uberlândia, eles decidiram espalhar a palavra do projeto, de um projeto aqui que a gente tem, que é um grupo de telefonia tem aqui na cidade, que é de introduzir jovens, adolescentes de até 18 anos no meio da programação, porque foi levantado estatisticamente que o mercado de programadores tem muita demanda e pouca oferta. Então eles queriam formar mais programadores, eles queriam colocar mais pessoas nesse meio, fazer com que mais pessoas se interessassem por programação, por computação. E eu fui uma das pessoas que se interessou por esse projeto, porque eu achava que programação era só montar um site. Eu cheguei na primeira aula achando que eu fosse fazer um site, que eu fosse, sei lá, hackear o Facebook, quando na verdade eu descobri que era eu ficar fazendo continha e declarando variável, tipo int A, int B, e aí eu faço que a int soma é igual a A mais B, e aí eu printo a soma. Então, quando eu vi que não ia ser um bagulho tão difícil, mas que também não era um negócio que, assim, que ainda exigia bastante da nossa capacidade cognitiva, não pra fazer soma, mas, por exemplo, pra poder fazer uma função, pra poder mexer com um struct, pra poder mexer com um map, eu fiquei extremamente interessada, porque ainda assim é matemática aplicada, isso é matemática sendo aplicada, isso é lógica, e é disso que eu sempre gostei na minha vida, lógica, por mais que a minha vida não tenha. Pelo fato de eu ter tido um conhecimento raso de C e C++, no curso do Uber Hub Code Club, lá no curso que eu fiz durante o meu terceiro ano do ensino médio, esse conhecimento ainda me permitiu passar a matéria de algoritmos de programação de computadores com uma certa facilidade, porque eu sabia como é que funcionava a declaração de variáveis. Eu não sabia, por exemplo, como é que funcionava a alocação de variáveis, que as variáveis tinham um tamanho, por exemplo, de 32 bits. Mas eu sabia como é que funcionava um if, como é que funcionava um else, como é que funcionava um while, como é que funcionava um for, como é que funcionava uma matriz, como é que funcionava um vetor, como é que funcionava uma função, por exemplo. Então eu tive uma certa facilidade. Só que eu descobri que o curso ainda, a matéria ainda exige bastante da gente quando chegou na hora de mexer com ponteiro. Quando chegou na hora de mexer com struct, quando chegou na hora de mexer com função também, porque eu não era tão boa assim em função, eu tinha só uma noção de função. Então, por mais que eu tivesse um conhecimento anterior de lógica de programação, de como é que funciona um algoritmo, ainda assim a matéria me exigiu conhecimentos que eu nunca tinha visto na minha vida, que era, por exemplo, manipular a memória, fazer alocação de variáveis e mexer com arquivo, porque o arquivo que eu sabia mexer era um folder no sistema operacional Windows. Então, como eu tenho um conhecimento muito raso, eu tive contato muito tarde, um contato tardio com computação, com programação em geral, eu não tenho muito o que falar, não tenho muita experiência para dar. Um trabalho, por exemplo, que me deixou super orgulhosa, entre muitas aspas, foi o trabalho final de APC, em que a gente tinha que desenvolver uma paródia do jogo Bomberman, com caracteres ASCII, em que no jogo a gente só precisa derrotar nossos inimigos, né? No jogo Bomberman original, ele na verdade é um jogo onde você derrota seus coleguinhas, os multiplayers que estão ali com você. E no nosso jogo a gente só tinha que derrotar nossos inimigos e a gente ganhava o jogo. Tanto que o trabalho final de verdade era você montar um ranking que envolvia manipulação de arquivo, de ponteiro, pra você poder estabelecer um ranking de quem zerava o jogo mais rápido. E eu fiquei extremamente orgulhosa da funcionalidade. Eu não fiquei muito orgulhosa, não. Mas esse aí eu pensei sozinha, né? Eu fiquei extremamente orgulhosa da funcionalidade do meu jogo, que era baseada em uma linha só, uma linha
uma única linha de funcionalidade na função main, em que eram funções em cadeia, em que uma função retornava um resultado que servia de parâmetro para outra função, que retornava um resultado que servia de parâmetro para outra função, e aí, dependendo desse resultado, toda vez que eu saía de um loop while, eu sabia quando que o jogo ia parar ou não. Eu fiquei orgulhosa dessa funcionalidade, porque eu pensei nisso, tipo assim, tendo como base um exercício que o professor André, inclusive André Dumont, um beijo, que o professor André passou pra gente em um dos trabalhos uma das listas semanais de função. Ele passou pra gente e eu resolvi aplicar no meu trabalho. Funcionou, mas toda vez que eu precisava corrigir um erro, eu queria morrer, porque o meu trabalho funcionava em uma linha só. Então, eu tinha que estar sempre consertando uma função e as minhas funções eram desse tamanho. Outro exercício também que me deixou extremamente orgulhosa de ter resolvido foi o exercício em que eu aprendi a fazer recursiva de fatorial. Esse eu fiquei orgulhosa, porque eu achei muito chique fazer uma recursiva de fatorial. Porque eu pensei, porra, velho, como é que eu vou fazer uma fatorial em computação? E tem como, um recursivo. Eu, como uma aluna que pretende seguir carreira acadêmica, eu queria muito poder desenvolver ainda uma nova linguagem de programação que vai ser capaz de, assim, não de sanar todas as dúvidas existentes, não de sanar todos os problemas existentes no meio acadêmico, para poder desenvolver pesquisa, para poder dar resultados de teoremas difíceis, mas para poder tentar ajudar um pouquinho, para poder ser precursora na tentativa de achar a resposta de um problema bem difícil. Por fim, a última pergunta que o professor Vinícius pediu pra gente responder, na verdade não é uma pergunta, é um recadinho pra eu mandar pras calouras, né, pras meninas de Maria, pras novas calouras, meus nenéns que estão entrando agora na UNB, nessa UNBersidade, né, como a gente já leu no Twitter. O que eu tenho pra falar pras calouras é não desista. Assim, não desista. Teve vários momentos ao longo do curso em que eu pensei em desistir. Principalmente com a matéria do professor Lamar, em que a gente aprendia a codar em assembly, né? A gente codar. Tiveram vários momentos em que eu pensei em desistir, principalmente quando eu fui forçada a aprender assembly para poder desenvolver um trabalho, para poder fazer um trabalho da matéria de introdução a sistemas computacionais. E eu não tava entendendo nada. Endereçamento, e aí você tem que usar só variáveis que já existem, e aí eu só sabia C, e aí eu fiquei, o que farei? Não desista, tá? Eu pensei em desistir várias vezes, ainda no começo desse ano eu tava pra trocar de curso. E eu acabei descobrindo que não, é isso que eu quero pra minha vida. Eu realmente quero fazer computação, eu quero ser uma computeira. Então, não desista. Por mais que isso vai exigir muito da sua força de vontade, porque vai chegar momentos em que você vai virar e falar que eu não quero mais ver essa merda, eu não aguento mais uma linha de código. Tenha persistência. Porque já dizia o grande filósofo MC Pose, né, que depois de toda tempestade sempre tem um arco-íris. Saiba que tem meninas nesse curso aqui para poder dar suporte para vocês. Eu sou uma delas, eu adoro ser engajada em projeto com meninas, assim. Adoro fazer com que meninas se sintam incluídas nesse curso, porque eu cheguei aqui, eu já achei que eu não ia ser incluída em nada, e eu pensei, pô, vou passar 5 anos aqui. 5 anos pra ser humilde, né? Porque quem faz computação vira um gato da UNB porque nunca forma. Mas eu achei que eu fosse passar 5 anos aqui sem ter contato com ninguém, e não é isso, tá? Não é isso. Tem meninas nesse curso que são extremamente carinhosas, que são super amorosas, que são super sportive, que é o que a gente chama assim no Twitter, né? Existem essas meninas e elas estão ali para poder te ajudar. Não sinta medo. Seja forte, seja guerreira, e lembre-se que as melhores programadoras eram mulheres, os melhores desenvolvedores, os patronos da computação, tais como a Ed Lamar, tais como a Ada Lovelace, tais como a Grace Hopper, que desenvolveu o COBOL, era tudo mulher. Então, assim,
lembre-se que a gente é top, a gente é foda e homens o que tem a ver. Espero que todos vocês sejam bem-vindos nessa universidade. Fiquem bem, bebam água e eu acho que eu gastei muito tempo fazendo esse vídeo. É isso. Esse pedaço aqui você corta, por favor.